Olá pessoal, eu sou o Rafael Ferreira aqui do blog Chess Veja e vamos dar sequência a uma série semanal, todo um vídeo por semana, falando de dicas de estrutura de peões, de como melhorar a peça, de como trocar peças, de que é melhor o cavalo e um bispo, como funciona o par de bispo, roques, torres, dicas de finais, dicas de qual hora de trocar as damas, enfim, a gente vai fazer uma série entre 5 a 6 vídeos mostrando para você essas dicas elementares que ainda muita gente que é forte no blitz, que joga bem, mas ainda comete alguns erros básicos, né? Que a gente costuma dizer, são erros ainda que está deixando a desejar, está impedindo que você progrida no xadrez, certo? E hoje a gente vai falar muito mesmo sobre o rock, né? Qual é o melhor rock, se é curto, se é longo, qual a diferença de rock, de você rocar para o mesmo lado ou rocar lado diferente, qual a melhor opção de atacar, enfim, como é o rock mais seguro, se tem que ter o cavalo, se tem que ter os peõezinhos ali certinho, quando é que o rock está debilitado, sacrifícios do rock, enfim. A gente vai explanar bastante hoje para vocês sobre o rock, o conhecimento do rock para vocês, certo? Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, quem ainda não é inscrito, compartilhar com seus amigos, avisar, olha pessoal, tem um canal aí legal que está ensinando xadrez pra gente, gratuitamente, tranquilo, à vontade, muito bom, vá lá, dê o seu joinha também para a gente saber se vocês estão gostando. Se não estiver gostando, pode dar o seu dislike, né, como o pessoal fala aí, para a gente também ter a noção, para o YouTube nos avisar como é que está indo o recebimento, a aceitação dos nossos vídeos para vocês. Tem aí na descrição vários links. Temos Facebook, temos uma página de alunos exclusiva. Toda semana tem material novo. Temos agora também o Google Classroom, né? Que a gente também está disponibilizando problemas, exercícios. Eu já agora nesse momento está aí várias dicas de finais, vários problemas sobre finais que a gente tem que aprender bastante. Temos também o blog, né? Aí todo mundo já conhece o nosso blog, Chess Veja, com várias notícias, partidas analisadas, estudos, enfim, tem todo o material aí para vocês sair aí dos 1000, 1200, 1500 e dar um up até 1800, 1900, quem sabe 2000 e entrar de vez aí nos torneios online ou presenciais. Certo, pessoal? Não se esqueçam e dê o seu joinha, se inscrevam, viu? A primeira coisa que a gente vai falar para vocês é bem básico, né? Lógico que todo iniciante tem alguma dificuldade, mas todo mundo tem que saber o seguinte: rocar em todas as aberturas. Vocês observem que dificilmente você olha partidas de jogadores experimentados, grandes mestres, mestres nacionais, MIs, enfim, partidas de torneios, e dificilmente você não vai ter um jogador que não tenha rocado. Ou seja, é imprescindível, é importante rocar em todas as aberturas, certo? Todas, não esqueça. O rock deve ser feito o mais rápido possível. Por quê? Se o objetivo do xadrez é dar mate ao rei, então você vai estar caçando o rei adversário. E o seu objetivo é proteger o seu ao mesmo tempo. Então o rock ele facilita essa proteção. Ele deixa o rei lá no cantinho, protegido, bem diferente de se o rei tivesse, por exemplo, nessas casas, né, centrais aqui. Ele aqui está muito exposto. E se o rei tiver nas casas sempre ali, escondidinho, eles estão mais protegidos. Portanto, esse é o grande motivo de ter que rocar o mais rápido possível. E de preferência o rock pequeno. Já já vou explicar por que o rock maior é menos usual do que o rock pequeno. Certo? Porque a gente percebe, a gente vê que no xadrez você está sempre em constante pressão, seja para atacar, seja para defender. Então veja bem, se os dois rocaram para o mesmo lado, né, que o ideal é você ter essa opção de rocar sempre para o mesmo lado, você se protege mais. Vou explicar por quê. Os conceitos dizem o seguinte: para evitar ataques do adversário,
ou seja, ou também fazer com que os ataques dele não tenha tanto efeito, convém se rocar para o mesmo lado que o outro. Por quê? Porque quando você roca para o mesmo lado, você evita que ele lhe ataque. Porque quando ele lhe ataca avançando os peões, lógico, por exemplo, se o preto aqui pretende atacar o branco com uma avalanche de peões. Se ele pretende vir por aqui, automaticamente ele vai estar expondo o rei dele. Se ele tivesse rocado grande, não. Ele estaria à vontade para atacar. Então, por esse motivo, é melhor você rocar para o mesmo lado do adversário. Da mesma forma você. Se você for atacar ele aqui, você também vai estar se expondo. Então, é melhor rocar para o mesmo lado que o adversário rocou para evitar um ataque de avanço de peões. Outra coisa que a gente sempre mostra para vocês. Quando você pretende atacar o rock inimigo, planeja atacar o rock inimigo e ainda não rocou, uma orientação é você rocar do lado oposto, justamente pelo que eu acabei de falar. Se você, por exemplo, aqui o branco está calculando atacar o rock pequeno das negras. Então, ele pretende atacar essa estrutura que a negra criou. Ele vai quebrar essa defesa. Tem aqui a ação da rainha e o bispo, né? Para fazer uma troca, para deixar o rock mais debilitado. Então, para ele, já que o plano dele é atacar aqui via essa coluna, né? Tendo a coluna da torre aberta, atacando com os peões. Então, ou seja, para ele fazer isso, ele mais seguro para ele é rocar grande, porque ele rocando para o outro lado, ele não vai ter o rei dele em risco por aqui. Pode acontecer que na ala da dama o preto tenta fazer um contra-jogo, mas a princípio ele vai poder atacar tranquilamente por aqui porque ele rocou grande, entendeu? Então quando você pretende rocar quando você pretende atacar o rock do adversário, é melhor você rocar do lado oposto, certo? Outra coisa que a gente fala bastante, né? A gente passa para os nossos alunos de que quando você vai fazer os rocks, você observa o seguinte: qual a diferença do rock pequeno para o rock grande? Observem que o rock pequeno aqui dos negros tem 3 peões, né, que defende o rei. Então o rei está coberto, não tem nenhuma brecha aqui, né? Muito provavelmente não tem, né? Só provavelmente o bispo possa atacar por aqui, mas ainda tem defesa. E o rock grande, ele tem essa particularidade. A estrutura de peões, ela não cobre o rei totalmente. O rei vai ter que dar um passo, ou seja, vai ter que dar mais um lance para ficar em segurança. Por isso que a gente não, por isso que a gente aconselha a rocar pequeno, porque você já faz em menos lances, você já protege o seu rei. Por isso que o rock grande ele é mais perigoso, porque ele fica mais exposto. O seu rei você vai ter que se defender, certo? Outra coisa que a gente comenta é quanto à solidez, né? A segurança do seu rock. Veja bem, aqui temos dois rocks, né? O rock pequeno das negras e o rock grande das brancas. Só batendo o olho aqui você percebe que o rock pequeno das negras está mais seguro, né? Mais intacto, né? Mais seguro. O rock branco das brancas está mais exposto, mais vulnerável. Por quê? Porque ele avançou alguns peões que deveriam estar protegendo o rei, né? E já não estão. Ou seja, esses peões viraram pontos de contato, né? De alvos, podendo, né? Ter uns ataques aqui e depois, quem sabe, umas rupturas. E não é um rock tão seguro, né? Lógico, já tirando também a característica, o argumento de ter rocado para lá dos opostos. Mas observe que o rock preto está mais seguro, né? Os peões defendem o rock direitinho. E esse cavalo, agora isso eu queria mostrar para vocês, o cavalo em F6, F3
são os cavalos que melhor protegem o roque. Por quê? Porque quando você roca pequeno, geralmente esse cavalo de F6 está protegendo o ponto F7, que tem muitos estudos táticos em sacrifício em H7, que digo H7, com, por exemplo, dá um exemplo aqui bem direto. Se o branco consegue expulsar esse cavalo, por exemplo, o preto joga aqui, conclui o desenvolvimento, aí o branco sacrifica um peão para atacar pela coluna, o preto não aceita, mas não dá muito a mínima. Joga por aqui, por exemplo. Aí o branco continua atacando. O preto ataca o bispo agora, para tirar, né, o par de bispo. O branco expulsa o cavalo, né? O preto, por exemplo, vai com medo, né? Tira o cavalo para aqui. Já ficou a debilidade. Já tem alguns sacrifícios aqui. Por isso que não é interessante você se expor, certo? Não é interessante você se expor dessa forma. O ideal é você manter o rock sempre tático, sempre protegido, né? Porque caso ele tire, por algum motivo, o preto quer fazer um ataque aqui, digamos que o branco jogou aqui e o preto quer fazer esse ataque. Quer dizer, ele já se debilitou. Repare, um simples lance vai causar um prejuízo. O sacrifício teórico que a gente conhece. Já ganhou o peão, tomou, cheque, se toma de bispo, cheque, e a dama entra com tudo, né? Se volta, não tem mais defesa pro mate, mesmo que jogue esse, perdeu. Então assim, já ficou uma estrutura ruim. Se joga o rei para cá, também não é legal, porque já vai correr, leva mate direto, porque o rei aqui, muito provavelmente ele não vai sobreviver. Então, o aconselhável é você não debilitar a estrutura do seu rock, certo? Então, isso é uma das grandes lições que a gente deve aprender. E outra coisa que a gente sempre passa para vocês, outra coisa que é importante saber, é que não se deve avançar os peões do seu rock, né? Baseado em tudo que a gente já falou até aqui, reforçando isso. Você não deve avançar muito esses peões, você de brancas, nem os negros devem avançar esses peões. Nem o peão, que a gente chamava antigamente, né? Peão da torre do rei, peão do cavalo do rei. Ou simplesmente o peão de G7 ou H7 e o peão de G3 ou H3. Então, esses peões, eles são a base, né? Eles são a fortaleza do rei. Então, quando você os avança, você já expõe o rei. Se você pretende avançá-lo, então você tem que ter muito cuidado, né? E uma boa preparação para que o adversário não aproveite essa debilidade. Porque você sabe, todo peão que avança deixa uma debilidade, né? Deixa uma casa fraca. Então, tipo, tem outro princípio que a gente aprendeu da debilidade que é o seguinte: uma debilidade só é uma debilidade quando o adversário consegue aproveitar, né? Isso é um conceito estratégico. Então, assim, às vezes a pessoa avança o peão, por exemplo, né? Digamos aqui, virou uma debilidade. Por quê? Porque vai ser um ponto de contato, né? Lógico, mais preparado esse ataque aqui, né? Uma preparação melhor. Vai ser um ponto de contato. Então, isso aqui criou uma debilidade. Só que enquanto eu não puder aproveitar, enquanto as brancas não puderem aproveitar, essa debilidade negra não pode ser considerada uma debilidade. Entendeu? Então, temos que ter esses conceitos. Lembra que no xadrez tudo é relativo, tudo depende da posição. Então, toda regra tem exceção, é isso que diferencia os jogadores normais dos grandes jogadores, ou os grandes jogadores dos jogadores normais. É justamente isso, é saber quando a exceção deve ser aplicada, ou quando na regra há exceção, entendeu? Isso é uma das coisas que eu queria dizer. Esses peões da torre ou do cavalo, ou simplesmente o peão de G e de H, eles não devem ser avançados deliberadamente sem um propósito, sem um cálculo, sem uma preparação, certo? Então isso faz com que
Se você usar avanço, você faz com que crie uma fraqueza no seu rock, que pode ser explorada de várias formas do adversário. A mais simples forma de se aproveitar é também avançando peões, como eu falei, causando um contato. Ou então, preparando peças para fazer uma ruptura, para abrir o rock, abrir linhas e por aí planejar um ataque contra você. E lembrando que se você pretende fazer isso, se o adversário tiver rocado, é mais difícil ele aproveitar. Porque, veja bem, se o negro não tiver rocado aqui, não tivesse rocado, você até poderia avançar, né? Não, minto, ao contrário. Se você não tivesse rocado, você até poderia avançar, porque você ia ter a opção de rocar para outro flanco, para outra ala, entendeu? É por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Certo? Outra coisa que a gente quer demonstrar é quando não seja necessário fazer o rock. Por exemplo, na abertura houve umas trocas, principalmente das damas, né? Já saíram as damas do tabuleiro, a partida já se aproxima para o final. Aí sim você pode abrir mão do rock. No caso aqui, o branco e o preto não tem mais a necessidade, a obrigação de rocar. Por quê? Porque já ficam poucas peças no tabuleiro, o rei não corre risco de levar mate, não corre risco de levar golpes táticos e perder uma peça. Então, nessa posição, ou quando acontece várias trocas, o rei já está em segurança mesmo no centro do tabuleiro, então você não é obrigado a rocar. Por isso que eu falei da questão das exceções. Não leve ao pé da letra. Nunca, sempre é obrigado a rocar. Nunca jogue sem rocar. Não, vai ter situações e situações. Então, cabe ao conhecimento, à prática, à experiência, você definir o momento certo de rocar ou não. Entendeu, pessoal? Ficamos por aqui, nossa aula sobre o rock, né? Espero ter contribuído bastante com vocês. Nem que tenha sido um pouquinho também, mas é bem proveitoso, porque o rock é um tema muito recorrente, é uma necessidade, praticamente é uma necessidade, mas pouco tipo explicada, né, por alguns professores. Isso aí geralmente os alunos, os jogadores, os alunos iniciantes, eles aprendem por si só. Muitas vezes levam mais tempo para aprender porque aprende perdendo, aprende levando prejuízo. Então, a minha intenção foi essa, mostrar para vocês o valor do rock, quando é necessário, ou quando você pode avançar seus peões, quando você não pode. Quando você. A questão da estrutura do rock, aquela coisa que eu falei, de que o rock perfeito é aquele rock que você tem os peõezinhos, né? Todos. Tem os peõezinhos todos em suas casas iniciais, né? No caso, esse aqui. Então, aqui, o rock das brancas está muito mais seguro do que o rock das negras. Lógico, como eu falei, enquanto você não puder aproveitar as debilidades, então não há debilidades, certo? Valeu, pessoal, até a próxima. Se inscreva aí no nosso canal, viu? Divulgue aí esse vídeo e daqui a uma semana tem mais para vocês. Tchau, um abraço a todos.